Meu nome é Denise Veras e estou com vocês na disciplina Organização do Espaço Físico da Biblioteca Escolar. Hoje é a nossa terceira e última aula. Em nossa última aula, falaremos sobre acessibilidade e questões ambientais. Noções de acessibilidade. A música do Caetano Veloso, Vaca Profana, diz o seguinte: de perto, ninguém é normal. Ninguém é igual. Essa música nos convida a uma reflexão sobre a normalidade, sobre o que é ser normal. Em uma sociedade democrática, todas as pessoas têm direitos e deveres. Ninguém deve ser excluído por qualquer razão que seja. Entendamos assim que excluir alguém, por qualquer razão que seja, além de um desrespeito à pessoa humana, pode se considerar também crime, dependendo do caso. É essencial ressaltarmos que não basta simplesmente tornarmos os ambientes acessíveis fisicamente. É preciso, acima de tudo, vencermos as famosas barreiras de comportamento. É o que nós chamamos de preconceito em relação às pessoas que têm algum tipo de deficiência física. O que é acessibilidade? Consiste na possibilidade de acesso a um lugar ou a um conjunto de lugares. Significa não apenas permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informações, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras. Acessibilidade conforme a lei. É o direito do cidadão com qualquer deficiência física, visual, auditiva, motora, cognitiva ou de comunicação participem em condição de igualdade. Significa poder utilizar com segurança e autonomia total ou assistida os espaços, edificações, mobiliário, equipamentos, transportes, informação e comunicação. Ou seja, possibilitar a essas pessoas uma condição de utilização desse material igual às pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. E na biblioteca? Como deve ser o acesso de portadores de deficiência na biblioteca? O acesso deve ser privilegiado, seja em movimentação física, seja no acesso ao conhecimento, através de balcões adaptados para permitir que o usuário cadeirante possa fazer suas solicitações ou pesquisa, sinalização para permitir o deslocamento aos portões de deficiência, sala de acessibilidade equipadas com microcomputadores, monitores 21 polegadas, fones de ouvido, etc. A sala pode ser usada por qualquer usuário, no entanto, terão prioridade os portadores de deficiência. Vamos falar de desenho universal. Desenho universal são traços que criam acessos universais, ou seja, para todos os tipos de pessoas. O desenho universal reconhece que a flexibilidade de uso é mais importante do que as medidas estáveis e que a diferenciação de mobiliário, por exemplo, já é um ato de exclusão. Para ficar mais claro, na prática, isto significa que é preferível optar por uma entrada ampla, acessível e apta a todos, com diferencial para pessoas com deficiência. Ou seja, o desenho universal possibilita que todas as pessoas tenham acesso da mesma forma. No exemplo citado, as portas, se a porta de entrada for ampla, ela vai permitir tanto uma pessoa normal entrar, como uma pessoa cadeirante ou que utiliza qualquer outro equipamento para locomoção. É diferente de uma porta com medidas padrões que podem dificultar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. Lembrem-se,
Um ambiente preparado para as diferenças não exclui e permite o acesso e a integração plena em todas as atividades diárias realizadas por todos, redefinindo assim o próprio conceito de deficiência. O ambiente preparado não exclui ninguém, permitindo que todos façam uso da mesma forma. Tipos de acessibilidade. E nas bibliotecas, quais são os tipos possíveis de acessibilidade? São 3: acessibilidade física, acessibilidade arquitetônica e acessibilidade digital. Acessibilidade física é quando a biblioteca está preparada para receber e acolher a maior variedade de público possível no desenvolvimento de suas atividades, com instalações adequadas às diferentes necessidades. Acessibilidade arquitetônica é o que permite acesso à biblioteca, o controle dos desníveis, como escada, que devem ser evitadas. Entrada da biblioteca. Para permitir o acesso à biblioteca escolar, os desníveis devem ser evitados na entrada principal. Mas, se não puder evitá-los, é obrigatória a presença de uma rampa acessível ou de elevadores acoplados. As escadas também devem ser evitadas. Porém, se for inevitável, deve-se adaptá-las com pavimentação, inclinação, sinalização e corrimão. A porta de entrada deve medir 80 centímetros de largura mínima e, no mínimo, 2,10 metros de altura. Espaço interno. A organização interna dos espaços deve ser totalmente perceptível. Caso existam áreas não acessíveis, com corredores estreitos ou desníveis sem rampas, deve-se sinalizar essas áreas antecipadamente para evitar acidentes e trajetos desnecessários. As dimensões internas e a disposição do mobiliário devem permitir a mobilidade de todas as pessoas, de todos os acessórios de mobilidade e de cadeira de rodas. Toda movimentação que uma pessoa realiza na procura de materiais informacionais devem considerar os usuários de cadeira de rodas, de baixa estatura, deficientes visuais e com outras situações especiais. As etiquetas devem ser claras e perceptíveis a todos. A largura dos corredores entre as estantes tem de seguir os mesmos requisitos dos corredores internos de uso comum e permitir a passagem de um usuário de cadeira de rodas. As mesas devem permitir a aproximação frontal de um usuário de cadeira de rodas, por isso deve possuir altura mínima de 70 centímetros desde o chão até a parte inferior da bancada da mesa. As cadeiras devem ser soltas para possibilitar a flexibilidade de lugares aos usuários cadeirantes. Banheiros. As dimensões internas do banheiro devem ser de 1,5 m de diâmetro, livre de obstáculos e que não interfira no movimento da porta, que, de preferência, deve abrir para fora. Acessibilidade digital. Significa viabilizar que qualquer pessoa, usando qualquer tecnologia adequada à navegação, esteja apta a visitar qualquer site, obtenha a informação oferecida e interaja com o site. A biblioteca escolar não pode ser vista apenas como um espaço de conhecimento, mas também como um ambiente de respeito às diferenças e inclusão social. Lembrem também que não basta tornar os ambientes acessíveis fisicamente, é necessário compreender e aplicar os conceitos de acessibilidade e inclusão. Agora, passaremos à segunda parte da aula de hoje. Nesse tópico, trataremos da importância da responsabilidade humana em relação às questões ambientais. Nesse tópico, nossa temática principal é o estudo relacionado às questões do meio ambiente. Primeiramente, conceituemos meio ambiente. É o conjunto de todos os componentes físicos,
químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em curto ou longo prazo sobre os seres vivos e as atividades humanas. O meio ambiente está em constante transformação, no qual todas as ações estão interrelacionadas. As características: ele é dinâmico, sujeito a interferências e interações do ser humano, depende de um equilíbrio planetário e tem influência na vida humana. Essa influência se tornou uma preocupação legislativa. No artigo 225 da Constituição Federal, há a obrigação de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os seres humanos e os impactos ambientais. A necessidade humana de recurso faz com que os seres humanos provoquem alterações no meio ambiente. Essas alterações no meio ambiente levam ao prejuízo do mesmo, que, por consequência, leva ao prejuízo ao ser humano. As principais questões ambientais. Lixo. A produção de lixo provoca poluição ambiental, mau cheiro, contaminações dos lençóis de água subterrâneo, além de ser fontes de doenças. As usinas hidrelétricas são fontes de mais de 90% da energia do país. Elas provocam uma baixa poluição do ar. No entanto, provoca grandes impactos ambientais, como a inundação das áreas em que as hidroelétricas são construídas, a morte de animais e o desalojamento de moradores que habitam nessas regiões. Extração de minério. A grande quantidade de remoção do material provoca alteração da paisagem. A lavagem dos produtos de mineração também alteram a paisagem e a manipulação do espaço físico. Tudo isso são impactos no meio ambiente. Desmatamento. O desmatamento provoca a supressão total da vegetação nativa, usando o solo de maneira alternativa. Atualmente, a preocupação com o desmatamento aumentou a busca por certificação da madeira. Essa certificação da madeira provoca um dano menor, bem como um desenvolvimento social. Por isso, ela está sendo preferida nos últimos tempos. Saneamento. A coleta de esgoto não existe em 30% dos domicílios brasileiros. Essa ausência de saneamento no tratamento de esgotos propicia doenças como a cólera. Água. A escassez de água é um dos maiores problemas do mundo. Em 2005, matou 10 vezes mais do que as guerras do período. Provoca alterações climáticas, tem uma imensa repercussão a nível planetário e é capaz também de inviabilizar a vida na Terra. A água é o principal recurso que nós dispomos. Flora. A flora é importante porque reduz a concentração de gás carbônico na atmosfera, resfria o planeta, porém, as suas principais ameaças são a ocupação desordenada, a criação de plantios e pastagens sem planejamento e as queimadas. Fauna. Existem muitas espécies de animais que estão em extinção. Diversas espécies estão sofrendo a caça predatória e a degradação do meio ambiente. Solo. A ocupação desordenada provoca assoreamento, enchentes e epidemias. As queimadas comprometem a preservação do solo. Educação ambiental. Formar cidadãos conscientes de sua influência no meio ambiente. Essa é a principal função da educação ambiental. Ela é um aprendizado permanente. É preciso também incentivar atitudes sustentáveis. A Lei 9.706
95 de 1999 diz que todos têm acesso à educação ambiental. A educação ambiental também se tornou uma responsabilidade coletiva através do Protocolo de Quioto. Os desafios mais urgentes no que se refere ao meio ambiente é a preservação das espécies, o controle da poluição no ar, na água e no solo, soluções para o lixo, soluções para a escassez de recursos naturais como água e petróleo, o desenvolvimento de tecnologias que não agridam o meio ambiente, a garantia da convivência entre diferentes grupos sociais e o acesso universal ao conhecimento científico e tecnológico. E a biblioteca escolar? Quais são suas responsabilidades no que se refere ao meio ambiente? A biblioteca é um ambiente propício ao aprendizado e é de extrema importância o técnico em biblioteconomia estar informado sobre essas questões para promover a educação ambiental, pois existe um caráter interdisciplinar da educação do meio ambiente. O profissional que atua na biblioteca deve estar atualizado para poder propiciar informações sobre meio ambiente com qualidade e relevância. Nesse sentido, a importância da biblioteca consiste em ser instrumento que ajude na divulgação da informação sobre o meio ambiente, colaborando com a formação de cidadãos conscientes. Certamente, agora ficaram mais evidentes as problemáticas referentes às questões ambientais. Desejo que vocês tenham ampliado seus conhecimentos sobre o papel das bibliotecas nas questões ambientais e as ações sobre os usuários. Encerramos por aqui nossa disciplina. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento do conteúdo estudado. Até breve!